Então, boa tarde a todos. A gente vai iniciar o último capítulo dessa parte de legislação empresarial, falando sobre a parte de falência e recuperação da empresa. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre o que é uma empresa falir, né? Ou pelo menos devem ter uma ideia do que seria a falência, né? A falência nada mais é quando a empresa deixa de existir, né? Mas a gente vai entender como é que acontece esse processo. Exatamente, a empresa ela não passa a deixar de existir de um dia para a noite, existe todo um processo jurídico bastante complexo. A gente vai ver que geralmente quando a empresa fale é porque ela tem dívidas ou que ela não está. Ela geralmente tem várias razões, né? Mas a maior causa de falência das empresas são as dívidas, né? A empresa contrata empréstimo, financiamento, ou deve funcionários, ou deve fornecedores, e gera uma bola de neve, até um certo momento que ela não consegue mais pagar os credores, e aí entra em concordato, né? Concordato ou falência. Então a gente vai ver esse processo, como é que acontece a falência, e vamos ver também o processo de recuperação. O processo de recuperação seria exatamente um processo que evitaria a falência. Então, em alguns casos, a gente tem, não ocorre a falência, mas ocorre o caso da recuperação da empresa, ou seja, como a empresa realmente não precisa, né, passar por esse processo de extinção. É bom falar que quando a empresa, ambos os termos, tanto a falência como a recuperação da empresa, existe um princípio máximo, que é a lei, que é o princípio de preservação da empresa. Esse princípio, quando a gente for ver, ele é o princípio máximo quando a gente fala de legislação empresarial no contexto da falência. Ou seja, sempre a lei que vai regulamentar, ela sempre vai buscar a preservação da empresa, ou seja, preservar a empresa até onde der. É tanto que existe uma legislação à parte, né, que vai justamente tratar da recuperação. Então, lembre que a empresa é uma entidade e o empresário é outra. Então, na falência, a gente não preserva o empresário, não se preserva o empresário. Então, o empresário é uma das primeiras figuras que a gente vai ver que quando a empresa vai passar por um processo de falência, ele é uma das primeiras pessoas que é desligado da empresa. Ou pelo menos da empresa na questão das funções, né? Ele não vai poder mais comandar aquela empresa. E existem até os prazos, né? Por exemplo, se a empresa tem um prazo de 5 anos, se a empresa não tiver crime falimentar, ele pode passar até 5 anos sem poder abrir outra empresa no nome dele. E no caso de passar acima de 10, se tiver crime falimentar, até 10 anos, né? Ele pode passar até 10 anos sem abrir outra empresa. Mas vamos aqui, né? Evolução histórica. Como eu disse para vocês, não vai dar tempo de eu abordar tudo o que está aqui, mas eu vou dar pelo menos a ideia para vocês do que seria falência, do que seria recuperação. Não vou falar, não vai dar tempo de ler todo o PDF, até porque são 40 páginas, mas eu vou deixar, vai ficar para vocês vão poder ler, né? E saber mais, quem tiver curiosidade, para saber exatamente como é que ocorre esse processo, tanto de falência como de recuperação. Vamos só na evolução histórica. Quem pode aí me ajudar aí na leitura, que eu já estou ficando sem voz. Desde cedo que eu estou dando aula. Eu faço para vocês que essa é a aula mais difícil para mim, que é a aula que eu sofro mais, que é a última aula do dia. Mas vamos lá, quem pode me auxiliar aí, além aí essa parte da evolução histórica? Vamos lá.
Participação, quem gostaria de ler essa parte? Aí. Pode ler, Rian. Peraí, deixa eu dar um... Evolução histórica. No direito romano, o devedor garantia o pagamento de suas obrigações com seus bens, sua liberdade e sua vida. Se o devedor não pudesse pagar as suas dívidas, então se tornaria escravo do credor, que teria a plena disposição sobre a vida do devedor. Nesse momento, o objetivo era punir o devedor insolvente. Na lei das 7 tábuas, seguindo a mesma orientação, estava previsto que se forem muitos os credores. É permitido, depois do 3º dia de feira, dividir o corpo do devedor em tantos pedaços quantos sejam os credores, não importando cortar mais ou menos, e se os credores preferirem, poderá vender o devedor a um estrangeiro, além do dia. Vejam como era bem complicada, né? Bem complicada essa questão de dever, né? Lá nessa época aí do direito romano, né? Se você uma empresa devesse, né, a outro, essa pessoa podia se tornar a questão de escravo, né? Aí pode continuar a leitura. Na Idade Média. Na Idade Média, já podemos encontrar regras para resolver a situação dos devedores insolventes, recaindo a execução apenas sobre os bens do devedor. No Brasil, durante a aplicação das ordenações do reino, a banca do comerciante que não pagava suas obrigações era quebrada, literalmente, o que impedia a continuação de sua atividade. O Código Comercial de 1850, sob influência do Código Francês de 1808, diploma em que o comerciante era definido pela prática de atos de comércio. O Código de 1850 tratava, nos seus artigos 797 a 913, das quebras, e o objetivo ainda era a punição de devedor insolvente. Essas regras foram alteradas por vários decretos e leis, até que em 21 de junho de 1945 foi promulgado o Decreto de Lei 7.661, que ficou em vigor até ser substituído pela Lei 11.101 de 2005. O Decreto-Lei 7.661, 1945, tratava da concordata e da falência. A preocupação principal desse ordenamento era os credores e não a sobrevivência e o restabelecimento da empresa. O importante era observar o princípio da par conditio creditorum, sei lá como fala, que significa dar aos credores de uma mesma categoria uma condição igualitária, ordenando-os de acordo com os critérios legalmente fixados. Vamos entender. Vejam como é interessante a história, né? Quando a gente diz, fulano de tal quebrou, né? Fulano de tal faliu. A gente utiliza muito essa expressão, né? Empresa quebrou, né? Mas não entende de onde é que vem essa expressão quebrou, né? É uma expressão um pouco diferente, né? Quebrou, no sentido de que antigamente, quando a empresa falia, quando o comerciante falia, antigamente existiam as bancas, que era tipo umas bodegas, enfim, né? Um banco onde as pessoas vendiam as coisas. Quando um comerciante falia, se quebrava a banca dele, né? Quebrava o local onde ele vendia as coisas, né? Pensei em uma feira, né? Numa feira. Aí você tem as bancas, né, de madeira, onde as pessoas vendem as frutas, enfim, né, o que está sendo vendido. Então, essa expressão de quebrar já vendia antigamente, né? Hoje, nós temos a Lei 11.111 de 2005. Essa lei, que é a lei que vai tratar exatamente da falência e da recuperação da empresa. Então, essa é a lei que a gente vai estudar hoje, a Lei 11.111 de 2005. É uma lei bastante extensa e bastante complexa, tá certo? Então, como vocês são alunos de ensino médio, não é objeto da gente saber de tudo que a lei trata.
É que a gente só, o objetivo da gente é compreender aspectos gerais da lei. Basta que vocês entendam aspectos gerais, né? Então vamos aqui. Essa lei, ela observa esse princípio aqui, o par condito creditório. O que é isso? Esse princípio, ele dá aos credores, ou seja, às pessoas que têm créditos com a empresa, uma condição igualitária, ordenando de acordo com critérios legalmente fixados. A gente vai ver que existe uma preferência entre credores, né? Então, por exemplo, a empresa quando ela quebra, né, quando ela vai falir, ela tem vários credores, os funcionários, fornecedores, os bancos, enfim. E aí, esses credores vão estar tudo doido para receber o dinheiro, né? Só que a empresa não tem como pagar, né? Se ela já está falindo porque ela não tem dinheiro, né? Então, a gente vai ver que a falência tem todo um processo em que a empresa vai vender todos os bens para poder quitar, né, esses credores. Existe uma ordem, né, igualitária, né, não igualitária, mas uma ordem de preferência de pagamento desses credores, justamente observando esse princípio. E aí, lembrando que o princípio, sempre quando a gente fala de legislação empresarial e quando se fala de falência, a gente sempre pensa na continuação da empresa, né? Falha a empresa, mas a empresa ainda continua existindo, né? Por muitos anos. Por mais que a empresa não exista, não funcione mais, ela ainda continua existindo, as obrigações dela continuam existindo até elas serem quitadas integralmente. Então, a lei, né, que eu falei, que é a lei de falência, ela, além de manter o princípio do par contínuo, se busca a preservação da empresa, que eu falei, né, por meio da recuperação de empresas, entendendo que a falência de uma empresa traz prejuízos não apenas ao empresário ou à sociedade empresária, e sim também aos empregados, aos credores diretos e indiretos e toda a sociedade em geral. Portanto, a falência deve se destinar às empresas irrecuperáveis. Então, assim, antes de realmente a empresa chegar a vias de fato de quebrar, de não existir, vai existir outro processo, que é o processo de recuperação, onde realmente a empresa vai tentar se recuperar, né? Aí vamos para o conceito. Eu peço já a leitura, não vou só ler o conceito, aí eu peço para que outra pessoa leia. Outra pessoa já vá se manifestando, por favor. Então, o conceito: falência é uma execução coletiva que tem por finalidade liquidar o passivo, ou seja, as dívidas, a partir da realização, venda do patrimônio da empresa, respeitando-se o par contínuo creditório. Nesse processo, são reunidos todos os credores que serão pagos seguindo uma ordem pré-determinada na lei, a gente vai já ver qual é essa ordem, né? De acordo com a natureza do crédito a que pertence. Então, esse é o conceito de falência, tá certo? Ela tem por finalidade pagar todas as dívidas dos credores de acordo com a venda de todo o patrimônio que a empresa tem. Vende tudo isso que a empresa tem para poder pagar os credores. As máquinas, o estabelecimento, o prédio, vende tudo que a empresa tiver para poder pagar os credores. Quem pode ler essa parte? Outra pessoa. Vamos lá. Vamos, gente, participar da aula. Quem pode? Pode ler, Pedro. Pode sim. Será atingido pela falência o devedor que exerce a atividade empresarial. Vale dizer, para sofrer falência, é necessário que o devedor seja empresário individual ou sociedade empresária. Quem exerce atividade rural, como tratamos anteriormente, só será considerado empresário individual ou sociedade empresária se houver registro da atividade no Registro Público de Empresas Mercantis, pois só então a atividade será considerada empresarial. Partindo dessa regra estabelecida pela Lei 11.101 de 2005. Ficam automaticamente excluídos do procedimento de falência aqueles que exercem uma atividade não empresarial, como é o caso dos profissionais intelectuais,
que exercem atividade literária, artística ou científica, a não ser que a atividade seja elemento de empresa. Então, a gente vai ver que para que uma pessoa jurídica, né, uma empresa, possa sofrer a falência, né, ela vai ter que ser um empresário, né, um empresário individual ou uma sociedade empresária que estiver registrado atividade no registro público de empresas, né, tiver registrado lá nas juntas comerciais daquele devido estado. Então, profissionais liberais, como médicos, advogados, né, sociedade de advogados, dentistas, professores, enfim, profissionais liberais, eles não podem, contadores, eles não podem requerer falência. Por mais que eles tenham dívida, eles não podem requerer falência porque eles não se constituem da atividade empresarial. A sociedade simples, né, que a gente viu também, que são as sociedades compostas por profissionais liberais, necessidade da atividade não empresarial, também não podem sofrer falência. Pela mesma razão, as cooperativas, por serem sociedades simples, também não sofrem falência. A sociedade comum, que é uma sociedade que ainda não foi registrada no registro público de empresas mercantis, pode sofrer falência, né? Só a sociedade comum. Já que o registro da atividade não é requisito para sujeitar seus efeitos de decalência. Créditos excluídos. Aí vamos entender aqui. Uma vez declarada a falência, todas as ações em andamento serão atraídas para o juízo universal. Entretanto, algumas obrigações não serão exigíveis do devedor da falência. São elas as obrigações a título gratuito, as despesas que credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes do litígio e as obrigações ilíquidas. Obrigação 1, aí vamos ver. O que são obrigação 1? Vamos lá, outra pessoa aí para me ajudar aí na leitura. Por favor. Posso ler, Pedro? Pode sim. Obrigação 1. São obrigações assumidas pelo devedor, sem nenhuma contraprestação. É o caso das promessas de doação e favores prometidos. Da mesma forma, são consideradas obrigações a títulos gratuitos as garantias prestadas pelo devedor em favor de terceiros, sem que exista benefício econômico para o devedor, como é o caso do aval, da fiança, hipoteca, penhor e etc. Pode continuar. Obrigação 2. Despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo custas judiciais decorrentes do litígio. Estes créditos derivam de gastos que os credores tiveram enquanto tentam receber do seu devedor. De uma forma geral, estas despesas não podem ser habilitadas no processo falimentar, a não ser que se trate das custas judiciais. No conceito de custas estão incluídos os honorários advocatícios fixados pelo juiz na massa válida, quando é a parte vencida de um processo e que serão pagos com créditos extraconcursais. Obrigação 3. Obrigação 3. As ações que demandarem quantia ilíquida. São as ações em andamento, onde se busca ainda a certeza de um direito, como ocorre nas reclamações trabalhistas. As obrigações líquidas permanecem em seu juízo de origem. Artigo 6. Precisa ler não, Pedro? Não. Sendo indispensável a participação do administrador judicial no processo, a partir da decretação da falência, para defender os interesses da massa. Aí, essas são as obrigações, obrigado, Jéssica, essas são as obrigações que são excluídas da questão da falência. Obrigações que o devedor assumiu sem nenhuma contraprestação, no caso do aval, fiança, hipoteca e penhor. Por exemplo, o administrador
foi dar o aval de alguma obrigação, foi fiança. Então, nesse caso, ele não precisa assumir por essa dívida, né? Porque ele já está falando, já deve um monte de gente, ele vai ter que pagar ainda dívidas de outra pessoa, né? Nesse caso, se exclui. A obrigação 2, despesas de credores que fizeram para tomar parte na recuperação da falência, né? Que no caso de custas judiciais, né? Decorrentes de litígio, de brigas, né? Então, nesse caso, também se exclui essa despesa decorrente de questão de recuperação judicial, né? E outras despesas também que desses custos falimentar. E também ações que não puderem ser pagas, que é o caso de quantia ilíquida. Ilíquida é que não pode ser liquidada, né? Quantias que não que são tão grandes que a empresa não consegue pagar, né? Então, ocorre de reclamações trabalhistas, geralmente pertence ao juiz de origem, né? Então, ações, né, de valores extraordinários que a empresa não tem como pagar, né? As ilíquidas. É importante aqui ressalvar o juiz da vara, né? Especializada poderá determinar a reserva do valor que entender devido pela massa, oficializando o juiz da falência. A reserva, de fato, só será efetivada quando e se o juiz da falência tiver efetiva reserva de valor. A reserva de valor serve para garantir o futuro do pagamento no momento que o crédito se tornar líquido e certo. Quando o valor se tornar líquido e certo, bastará incluir o crédito no quadro geral de credores. Se o valor posteriormente for excessivo ao que realmente foi estabelecido na sentença, a quantia será destinada ao pagamento de demais credores. Esses órgãos auxiliares eu vou passar porque não é interesse da gente saber como esses órgãos vai exatamente tratar dos órgãos que vão julgar o processo de falências, tá bom? Aí aqui eu vou passar, tá certo? Essa parte, tá bom? Aí vamos para as causas da falência. A falência ela pode ser requerida em virtude da impontualidade ou por verificação da prática dos atos da falência. Aí vamos ver o que é impontualidade e vamos ver quais são os atos de falência. A impontualidade. A impontualidade ela ocorre quando o devedor não paga no vencimento, a obrigação líquida materializada no título executivo, desde que o valor ultrapasse 40 salários mínimos vigentes. Então, impontualidade, né? Então, tinha lá o vencimento, né? O vencimento lá do título. Então, vamos dizer, quanto é que está o salário mínimo hoje, hein? Vocês lembram? Acho que eu não sei. Vocês sabem dizer quanto é que está o salário mínimo hoje? Eu parei em 1.045. Sabem dizer? 1.100. Pronto, 1.100. 1.100 vezes 40 vai dar um total de 44 mil reais, né? Então, 44 mil reais seria o valor mínimo para se requerer a questão da falência, pela causa da impontualidade. Então, você tem um crédito de 44 mil reais, não foi pago, né? Então, aquela empresa pode requerer a falência, né, daquele credor, caso ele não pague. Então, esse valor mínimo, outra pessoa aí, para continuar a ler, para ler esse parágrafo aqui, vamos lá, quem pode me ajudar aí? Vamos lá. Vamos, gente, me ajudem. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos, alguma pessoa? Posso ler, professor? Pode sim. Esse valor mínimo serve para se evitar que a falência seja usada como forma de ação de cobrança. A lei permite o litisconsórcio ativo
e até mesmo a reunião de vários títulos para a formação do valor mínimo necessário para o pedido de falência. Artigo 94, seção 1 da Lei 11.101 de 2005. Para que os títulos executivos sejam usados como causa de um pedido de falência, baseado na impontualidade, é indispensável o protesto. O protesto é necessário tanto para os títulos executivos judiciais como para os extrajudiciais, de acordo com o artigo 3 do artigo 94 da Lei 11.101 de 2005. O protesto deve ser realizado para fins falimentares. Pronto, obrigado, Natanael. Então aí, continua já a leitura. Então aí, só para a gente entender, esse é o valor mínimo, e para que um credor, empresa credora, queira requerer a falência, obrigatoriamente ela tem que realizar o protesto. A gente já viu que é protesto em aulas passadas, e esse protesto tem que ser feito no cartório, e é um protesto específico, tá certo? Ele tem que ser um protesto para fins falimentares, para fins de falência. É uma cobrança que ela já é feita, não é qualquer protesto, é um protesto para fim falimentar. Aí vamos para a execução frustrada. A execução frustrada era considerada um dos atos de falência na legislação anterior. Na atual legislação, se o executado por quantia certa não pagar, nem depositar e nem nomear bens à penhora dentro do prazo legal, no processo de execução ou na fase de cumprimento da sentença, por si só já é causa de decretação da falência. Tal situação será demonstrada pela apresentação da certidão expedida pelo juízo, em que a execução ou cumprimento da sentença são processados, provando a tripla omissão. Neste caso, não há valor mínimo estabelecido na lei. Basta a tripla omissão do devedor no cumprimento da sentença ou do processo de execução. Esse caso aqui é quando um dos atos de falência, quando a pessoa não pagar, Então aí já se frustrou a execução. Aí vamos para a questão dos atos de falência. Quais são os atos de falência? Os atos que a empresa pode realmente se falir, Então, os atos de falência são atitudes praticadas pelo devedor que permite ao credor o requerimento da falência. O inciso 3º do artigo 94 da Lei 11.111 de 2005 trata exemplificadamente de algumas dessas condutas, que são elas: a liquidação antecipada de bens, que dá a ideia de o devedor estar se livrando de forma precipitada de seus bens, a venda com a utilização de meios fraudulentos, o uso de mecanismos com objetivo de retardar pagamentos, transferências de estabelecimento comercial sem a concordância dos credores, sem ficar com os bens suficientes para saldar dívidas, que nada mais é do que o descumprimento da formalidade imposta pelo artigo tal para a realização do trespasse, ausenta-se do estabelecimento ou tenta se ocultar sem deixar representante habilitado ou com recurso suficiente para pagar os credores, deixa de cumprir o que foi estabelecido na recuperação judicial, simula a transferência de seu principal estabelecimento para bular credores, dá ou força garantia dada ao credor sem que tenha meios de saldar o seu passivo. Então, esses são os casos em que você pode, os atos de falência, os atos em que a falência pode ser requerida. A legitimidade. Possui legitimidade para requerer a falência de acordo com o artigo 97 da lei. Quem que pode solicitar falência? O próprio devedor, na hipótese de autofalência, então ele próprio solicitar autofalência, o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do credor ou inventariante, o cotista ou acionista do devedor. Qualquer credor, mas se exercer atividade empresarial, deve regularmente registrado na junta comercial. Portanto, podemos afirmar que a sociedade comum, a sociedade em conta de participação e empresário irregular não pode requerer falência do devedor exatamente por não possuírem registro na junta comercial. Aí o procedimento
falimentar, né? Aqui a gente viu as hipóteses, né? Que realmente quem pode pedir a falência, no caso, o próprio devedor, o cônjuge, né? O herdeiro, ou o cotista, o acionista, ou qualquer credor, né? Pode requerer a falência. E já viu as hipóteses da falência. Agora a gente vai ver como é que acontece o procedimento falimentar, ou seja, como é que ocorre realmente o processo. O processo, ele inicia com a petição inicial. Essa petição inicial da falência, ela será redigida de acordo com as regras do artigo 282 do Código de Processo Civil. Nela constarão as partes, normalmente um credor ou vários credores do polo ativo, embora seja possível que o próprio devedor peça essa falência, é o caso da autofalência. Num pedido comum de falência, o devedor estaria no polo passivo. Na peça também deve ficar claro o motivo pelo qual se pede a falência, baseando-se em um dos incisos tal, né, juntamente com os respectivos documentos comprobatórios. Aí vamos agora para a questão da contestação, pedido de recuperação judicial e depósito elisível. Quem pode ler essa parte aí? Contestação, esses três partes aí, quem pode ler? Pessoa. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos lá. Posso ler? Pode sim. Contestação. Após a citação, o devedor tem 10 dias para apresentar sua contestação. Artigo 98 da Lei 11.101 de 2005. Para realizar o depósito elisivo, parágrafo único do artigo 98 da Lei 11.101 de 2005, ou pedir a recuperação judicial, artigo 95 da Lei 11.101 de 2005. Na contestação, o devedor pode alegar toda matéria de defesa, se a falência foi requerida com fundamento na impontualidade de um título executivo. Poderá ser alegada a falsidade do título, a prescrição, a nulidade da obrigação ou do título, pagamento da dívida, vício no protesto, cessação das atividades empresariais há mais de 2 anos, antes da falência, qualquer fato que suspenda ou extinga a obrigação, apresentação de plano de recuperação judicial nos termos do artigo 96 da Lei 11.101 de 2005. Então, esse prazo aí da contestação, o devedor, né, a empresa tem até 10 dias para contestar, né, o pedido da falência. Aí vamos ao pedido de recuperação judicial. Pode continuar, Ruth. Pedido de recuperação judicial. Pedido de recuperação judicial. O pedido de recuperação judicial servirá para evitar falência, mas o devedor terá que demonstrar os requisitos para requerer a recuperação. Artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, que veremos adiante. Então, depósito elisível. Então, só antes de tu continuar, antes de realmente continuar com a falência, o devedor, né, a empresa, ela ainda pode pedir uma recuperação. Então, ele ainda... veja que a lei, a todo momento, ela tenta evitar o processo falimentar, ela tenta evitar a todas as custas da falência, mas aí, se o devedor ele mostrar, a gente vai ver as condições para ele requerer a recuperação, se ele demonstrar as condições, ele vai poder pedir a recuperação da empresa. Depósito elisível. Pode continuar, Ruth. Depósito elisível. O depósito elisível é o pagamento realizado pelo devedor, que, de acordo com o parágrafo único do artigo 98 da Lei 11.101 de 2005, só é cabível caso o pedido de falência seja baseado nos incisos 1 e 2 da Lei 11.101 de 2005. Ou seja, quando de fato há uma obrigação que não foi paga, o valor depositado deve corresponder ao total do crédito acrescido de correção monetária, juros e honorários advocáticos. Pronto, então aí é o depósito, né, que ele vai ter que pagar, né,
ao devedor. Esse valor, ele é acrescido justamente de correção monetária, de juros, né, multas, bem como os honorários que ele vai ter que pagar, né, para os advogados, né, dele. Aí vamos para a questão da sentença. A sentença que decretar a falência, entre outras coisas, fixará. Aí, ó, vai ter que ter o termo legal, né, que consiste em período máximo de 90 dias anteriores ao pedido da falência, do pedido de recuperação judicial ou do primeiro protesto por falta de pagamento. O termo legal serve para que alguns atos realizados pelo devedor nesse período sejam declarados ineficazes pelo juiz. A ineficácia atinge o pagamento antecipado, o pagamento de forma diferente da contratada e a concessão da garantia real. A determinação para que o falido apresente em 5 dias a relação dos credores, determinação à publicação do edital para habilitação dos credores, determinação da suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, a nomeação do administrador judicial e a determinação, quando entender conveniente, a convocação geral de credores, a fim de constituir o comitê de credores. Aí vamos entender aqui o que seria essa habilitação de credores. Uma vez, né, que o edital de convocação dos credores seja publicado, né, é tão interessante que faz um edital para saber quais são os credores que a empresa tem, né? Geralmente a empresa tem um monte de credores, né? Tem um monte de empresa a qual ela deve, e aí, nesse processo falimentar, abre-se um edital para que os credores, as empresas a qual aquela empresa está devendo, né, venham justamente requerer, né, os haveres, né, o que está sendo, o que aquela empresa deixou de pagar. Então, uma vez que o edital de convocação dos credores seja publicado, os credores terão 15 dias para se habilitarem, esses 15 dias. Após essa habilitação, no prazo de 45 dias, o administrador deverá publicar um novo edital que conterá a relação de todos os credores que apareceram. Os credores, né, terão 10 dias para impugnar os créditos relacionados. A impugnação poderá ser feita por qualquer credor, pelo comitê de credores ou até mesmo pelo Ministério Público. O prazo definido pelo artigo 7, parágrafo 1º da lei, a habilitação ainda pode ocorrer, mas será considerada retardatária. Observação. O credor habilitado retardariamente não terá direito ao voto nas deliberações da Assembleia Geral, exceto os trabalhistas, né? Perderá o direito a rateios eventualmente realizados, ficará sujeito a pagamento de custas e não poderá computar os juros e acessórios ocorridos após o prazo de habilitação. E dependendo de quando se habilitar, a forma processual pode ser por simples impugnação, se o pedido for feito até a realização do quadro geral de credores, ou por um processo de conhecimento do rito ordinário, se for feito após a realização do quadro geral de credores. Aí vamos ver a classificação dos créditos. O que é essa classificação dos créditos? Aqui a gente vai ter a ordem de preferência de pagamento pela empresa a qual está passando pelo processo de falência. A ordem, Jéssica perguntou o que é impugnação. Impugnação é quando os créditos... Primeiro vamos para a definição da palavra, né? Impugnar significa contestar, né? Um sinônimo para a palavra impugnar seria contestar, ou a não concordância, né? Quando você não concorda com algo, você contesta e, por sua vez, você impugna. O que seria isso? O que seria essa impugnação dentro do processo falimentar? Por exemplo, a sua empresa, Jéssica, está passando por um processo de falência e você me deve. Eu sou uma empresa credora à sua empresa, ou seja, eu sou um fornecedor da sua empresa. E aí você me deve 100 mil reais, né? Está me devendo 100 mil reais. E aí, vamos dizer que lá no edital você tem colocado que eu só lhe devo só 50 mil. Então, não, como eu sou uma empresa que me senti lesada, eu posso justamente impugnar esse valor. Eu posso dizer, não, você está me devendo 100 mil, né? 50.
Então, eu estou contestando isso, né? Eu estou impugnando. Impugnar significa isso. Você contestar, né? Você não concordar com algo. Mas o fato de impugnar, ele não é só contestar. É uma ação. Você, além de contestar, você está realizando um procedimento. Ou seja, a impugnação é um procedimento. Você contesta isso formalmente, por escrito, entendeu? Então, é todo um processo. Deu para entender? O que significa essa palavra, essa frase impugnação? Pronto. Qualquer dúvida, qualquer termo que vocês não estejam entendendo, vocês podem me perguntar, que eu falo, viu? Eu estou só passando que é muita coisa. Mas qualquer coisa vocês podem me perguntar. A classificação dos créditos. O que é isso? A classificação dos créditos é exatamente a ordem de preferência de pagamento dos credores. Então, a ordem que a empresa vai ter para pagar. A preferência, né, prioritariamente, é o crédito de natureza estritamente salarial. Então, as primeiras pessoas a serem pagas quando a empresa está no processo de falência são os funcionários, né? Os créditos de ordem trabalhista. Então, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação de falência e até o limite de 5 salários mínimos por cada trabalhador, serão pagos tão logo que haja a disponibilidade em caixa. Então, veja que tem limites, né? É até 3 meses anteriores à decretação de falência. Então, se a empresa está devendo até 3 salários, né? 3 salários, sendo que tem um limite, né, de até 5 salários mínimos, né, durante 3 meses. Então, esses valores, por obrigação, a empresa tem que pagar. Agora, se a empresa deve mais do que 3 meses, ou se ela lhe deve mais do que 5 salários mínimos por cada salário, aí ela só vai pagar o que está na lei, que é exatamente até 5 salários mínimos e a questão de até 3 meses. Então, a lei só obriga a isso. Esse crédito terá preferência em relação a todos os demais credores, bem como em relação aos credores proprietários. Então, esse é a prioridade das prioridades, né? A prioridade de pagamento. Então, a prioridade máxima de pagamento são a pagamento dos funcionários, né? Os pagamentos de salário dos funcionários. Depois, vem os créditos extraconcursais ou concursais. O que é isso? O direito familiar, ele divide os créditos em 2 grandes grupos. Os créditos concursais e os créditos extraconcursais. Os créditos concursais são aqueles que deram origem à situação falimentar, que surgiram antes da decretação da falência, né? Enquanto que os extraconcursais surgiram com a decretação da falência, ou seja, são gastos provenientes da declaração de falência. Então, ele dá o exemplo aqui, ó. São considerados créditos extraconcursais e serão pagos na seguinte ordem, antes dos créditos concursais, os seguintes: remuneração devida ao administrador judicial e seus auxiliares e verbas trabalhistas e de acidentes de trabalho que tenham surgido após a decretação de falência. Quantias fornecidas à massa pelos credores, despesas com arrecadação, administração e realização do ativo, bem como as custas do processo falimentar, custos judiciais relativos às ações de execução nas quais a massa falida tenha sido vencida, obrigações resultantes de atos jurídicos válidos, né, praticados durante a recuperação judicial ou após a falência, bem como tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação de falência. E os créditos concursais, né, seguintes, serão os seguintes, né? Aí, quais são os créditos concursais? Eu vou ler só o máximo, né, e depois vocês vão lendo os outros, né, depois em casa, porque senão vai por conta do tempo, né? Então, os créditos concursais, que são créditos trabalhistas limitados a 150 salários mínimos,
por credores e créditos surgidos de acidente de trabalho, aí créditos com garantia real até o limite do bem gravado, créditos tributários, exceto as multas tributárias, créditos com privilégios especiais, né? Aí ele diz o que são créditos especiais, né? Crédito sobre a coisa arrecadada e liquidada, enfim, né? Tem um monte de coisa. Créditos com privilégio geral, né? Aí ele vai dizer os vários créditos, créditos quirografados, multas contratuais, créditos subordinados, enfim, né? Então, tudo isso vai ser por ordem, né? Depois vocês dão uma lida nessa ordem de preferência na questão da execução. Gente, esse cachorro já tá tirando meu juiz já. Realização do ativo e encerramento da falência. Então, para que a empresa possa requerer falência, ela vai ter que vender todo o ativo que ela tiver, né? Todos os bens que ela tiver serão vendidos para pagar os credores que a empresa tiver. Então, como é que ocorre esse processo? Após a arrecadação dos bens, ocorrerá a realização do ativo. Os bens serão vendidos da melhor forma possível, respeitando a seguinte ordem determinada pelo artigo: alienação da empresa, com venda de seus estabelecimentos, né, no caso dos bens imóveis, alienação das unidades produtivas da empresa de forma isolada, alienação dos bens agrupados por unidade produtiva e alienação dos bens individualizados. Aí, né, ele vai explicar como é que ocorre a alienação de cada um desses bens, né, que a empresa tiver. Eu vou passar isso daqui também. Encerramento da falência. Realizado o ativo, né, e distribuído o resultado da negociação e dos credores, o administrador prestará suas contas no prazo de até 30 dias, sendo julgados pelo juiz da sentença de acordo com o artigo tal. Então, segundo o dispositivo no artigo 155 da Lei 11.111 de 2005, após o julgamento de contas, o administrador apresentará o relatório final no prazo de até 10 dias, indicando a realização do ativo, a distribuição do resultado da sua realização, o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores e as responsabilidades que o válido ainda terá. Aí aqui ele vai dizer os efeitos, né, da falência para a pessoa do falido. A partir da decretação da falência, o falido não pode exercer qualquer atividade empresarial, nem administrar seus bens ou deles dispor, até que seja habilitado novamente pelo juiz da falência, podendo apenas fiscalizar a administração da falência de acordo com os artigos, né, 102 da Lei 11.111. Aí o falido ainda terá os seguintes deveres, né? Aí assinar os autos, desde quem te manda a decisão. Aí vai ter todos os deveres que o falido vai ter que fazer, né? Prestar contas, informações, enfim, né? Depois vocês dão uma lida. Os efeitos da falência sobre as obrigações de devedor. Gente, eu estou passando por conta do tempo e que eu tenho que terminar esse assunto ainda hoje, viu? Os efeitos da falência sobre as obrigações de devedor. Com a decretação da falência, determinado pelo artigo tal, determina que fiquem suspensos o exercício do direito de retenção sobre os bens que serão objeto da arrecadação, bem como o direito da retirada ou recebimento do valor de suas cotas ou ações por parte do sócio pela sociedade falida. Então, a questão dos devedores, né? Por outro lado, os contratos bilaterais não serão resolvidos pela falência, uma vez que o administrador pode optar por continuá-los, se puder reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida. Então, aqui são as obrigações, né? O que o devedor passa a o que acontece, né, com os devedores, né? Os devedores depois do processo de falência. Enfim, eu vou passar porque é muita coisa. Então,
esse ponto aqui trata sobre a ineficácia e revogação dos atos praticados antes da falência. São ineficazes em relação à massa falida, independentemente do conhecimento do terceiro a respeito da situação financeira do devedor, o mesmo da intenção do devedor em frases credores no artigo. Aí tem aqui, né, as partes que são ineficazes. A questão do termo legal, nos 2 anos que antecedem a falência, a prática de atos de título gratuito, a renúncia da herança legado, trespasses e direitos, enfim, né? Eu vou logo para a parte que trata, só passando isso daqui, não é tão relevante, porque eu quero passar logo a parte de recuperação. O pedido de restituição, né, que é cabível toda vez que um bem ou propriedade de terceiro foi arrecadado pela massa, assim que o juiz decretar a falência e nomear administrador judicial, todos os bens serão arrecadados, mesmo aqueles que são de propriedade de terceiro, descritos dessa forma, o ato de recuperação, nos termos estão. Pronto, aí chegou na parte que eu queria, né? Que é as extinções das obrigações do falido. As obrigações do falido serão extintas quando ele pagar todos os créditos, né? Então, quando ele pagar todos os créditos de todas as pessoas que a empresa deve, vai ser extinto, né? O processo das obrigações da empresa. Com o pagamento, né? Depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, segundo facultado o falido, o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. Com o decurso do prazo de 5 anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado pela prática de crime previsto na lei, né, crime falimentar. Com decurso do prazo de 10 anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto. Então, depois de 5 anos, né, depois de 5 anos, que o falido, se ele não tiver sido condenado, é que as obrigações dele serão extintas. Então, depois de 5 anos e depois de 10 anos, caso ele tenha sido condenado. Com a extinção ou prescrição das obrigações, o falido poderá requerer o juízo da falência e a decretação da extinção de suas obrigações. A extinção das obrigações depende do requerimento expresso do falido e do reconhecimento do juiz da falência. Pronto. Aí a gente vai para a parte, né, a segunda parte, que é a recuperação da empresa. Aí eu vou pedir a ajuda de vocês, tá certo? Essa parte aí, ó, concordata e recuperação de empresas. Quem pode me ajudar aí na leitura? Esse parágrafo. Vamos lá. Tá já terminando, falta só meia hora para terminar a aula. Me ajudem aí, por favor, para não tanto passar esse tempo. Para terminar logo. Vamos lá. Sei que vocês já estão cansados, eu também estou. Mas a gente precisa concluir esse assunto. Vamos lá, quem pode? Vamos lá, gente. Vamos lá, quem pode ler? Posso ler, Pedro? Pode sim. O decreto da Lei 7.661, de 1945, previa a figura da concordata. O artigo procedimento da concordata não tinha natureza ou características contratuais, pois a vontade dos credores não era levada em conta para a concessão da concordata. O juiz levava em conta a presença de requisitos definidos em lei para a concessão da concordata. Assim, a concordata tem natureza de favor legal, no contexto da Lei 11.101 de 2005. A concordata deixa de existir e dá lugar ao Instituto da Recuperação de Empresas. A recuperação de empresas tem natureza de contrato judicial, onde a decisão do juiz é restrita ao acordo entre credores e devedor. A concordância da maioria dos credores em relação à proposta apresentada pelo devedor é que será objeto de homologação judicial.
Bom, vamos entender primeiro o que seria essa concordata, né? Essa palavra concordata, lembra que outra palavra, né? Quando você escuta essa palavra concordata, lembra o quê? Lembra que outro termo ou expressão? Concordata lembra o quê? Duplicado. Duplicata? Não, mas é o mesmo prefixo, é a mesma raiz. Concordata. É a raiz, que chama em português? Como é o nome disso aqui? Quando a gente estuda os prefixos fixos. Concordata, lembra o quê? Concordância, né? Concordata, não lembra não? Concordância. O que seria essa concordância? A concordata seria a concordância dos credores na recuperação para que aquela empresa pudesse continuar. É como se fosse assim, o empresário não quisesse falir, o empresário não quer falir, e aí ele meio que entra em um acordo, se tu esperar tal, se tu esperar mais uns 6 meses, uns 3 meses, eu consigo recuperar a empresa e eu consigo te pagar, né? Então, é meio que assim, é um acordo que é antes, né? Até antes da lei 11.000, até antes de 2005, existia a questão da concordata, né? Que era meio que esse acordo, né? Que era dado entre os credores e o devedor, a empresa devedora, para essa questão das dívidas, né? Para concordar a empresa continuar. Então, lembra essa questão de concordância, né? A concordata. Só que hoje não existe mais essa questão da concordata. A concordata passou a ser um processo regido e disciplinado pela lei específica, no caso, a Lei 11.111 de 2005. Então, a concordata deixa de existir e passa o termo a ser existido recuperação de empresas. Então, vamos ver o que é o conceito da recuperação de empresas. Continua aí, Helenice, por favor, a leitora. Helenice, dá certo? Continuar? Assim, Pronto, pode ler essa parte do conceito. a recuperação empresarial tem o objetivo de contribuir para que a empresa que passa por uma crise econômico-financeira tenha condições de superá-la. A intenção do legislador foi preservar não só a empresa em recuperação, mas também a relação empregatícia e toda a cadeia de fornecedores que dela dependem. Para tanto, é indispensável que a empresa demonstre os requisitos estabelecidos na Lei 11.111 de 2005, bem como a proposta de pagamento de suas obrigações será devidamente aprovada pelos credores. A recuperação tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção de fonte produtora do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, de sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, esse é o conceito de recuperação, né? Ele tem por objetivo a continuação da empresa, né? É lógico que para realmente a empresa poder requerer essa continuação, ela vai ter que estar enquadrada, né, nas situações que a lei vai exigir, né, que a gente vai já ler. As espécies. A recuperação de empresas pode ser judicial e extrajudicial. Na recuperação judicial, tanto a proposta como a concordância dos credores ocorrem no processo judiciário, né? A recuperação judicial pode ser ainda comum ou especial. Na recuperação extrajudicial, a proposta do devedor e a concordância dos credores ocorrem fora do judiciário, lembrando que a proposta, com a concordância de todos os credores e da parte deles, converem posteriormente, poderá ser homologada judicialmente. Os órgãos, né? Aí nós temos o administrador judicial, que é a figura do comissionário, né, que foi substituída pelo administrador judicial. Esse administrador judicial, ele deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contador ou pessoa jurídica especializada. Se for pessoa jurídica, deverá ser informada a pessoa física que ficará responsável pela gestão da recuperação, que não poderá ser substituído pelo
que não poderá ser substituído sem autorização judicial. Os honorários do administrador, quem é esse administrador judicial? Ele vai ser aquela pessoa justamente que vai vai tentar recuperar a empresa, né? É como se fosse o administrador que vai tentar, aquela pessoa designada que vai lutar com os credores, né? Enfim, vai tentar fazer todo o processo de recuperação da empresa. Os honorários desse administrador serão fixados pelo juiz, sendo que a remuneração não poderá exceder 5% do valor dos créditos sujeitos à recuperação, valor que será pago pela empresa em recuperação. Aí, o administrador terá como funções na recuperação judicial enviar correspondência aos credores, constantes na relação que trata do inciso 3º do caput da lei tal, né, comunicando a data do pedido de recuperação judicial, fornecer com presteza, né, todas as informações pedidas pelos credores, enfim, tá aqui todas as obrigações desse administrador. É importante observar que o devedor continua na gestão de seus bens, mas é fiscalizado e auxiliado pelo administrador judicial. É bastante interessante entender isso daqui. No processo de falência, existe o administrador judicial e esse administrador, ele vai comandar a empresa e, no caso, o dono da empresa, que é o falido, né? Ele não vai comandar mais a empresa, ele meio que se distancia e quem vai vender todos os ativos vai ser uma pessoa que vai ser designada para tal, né? E aí, só que o que acontece? No processo de recuperação também vai ter essa figura do administrador, que tem que ser uma pessoa idônea, preferencialmente advogado, contador, administrador ou economista, né? Tem que ser uma pessoa com nível superior e com essas qualificações. Essa pessoa vai receber um salário, né? E essa pessoa que vai executar todo o processo, né, de recuperação. Né? Ela que vai prestar toda a comunicação, ela que vai, né, fazer todo o processo para que a empresa possa se restabelecer. E aí, o dono da empresa, ele continua na gestão dos bens, só que só fiscalizando. Ele perde a autonomia da administração da empresa para essa pessoa, né? Para essa pessoa que vai ser legalmente designada. Comitê de Credores. O Comitê de Credores é um órgão facultativo composto no máximo de 3 representantes. Um representante da classe de trabalhadores, um representante da classe de credores dos direitos reais e dos privilégios especiais e um representante de credores quirografários e de privilégios gerais. Né? Aí, apesar da indicação para a comissão do comitê, ele pode funcionar mesmo com nome inferior, né? Os membros do Comitê dos Credores não poderão ser custeados pelo devedor, né? Aí tem as funções, né? Depois vocês leem as funções. Aí tem a Assembleia dos Credores, né? Eu vou passar isso daqui. Aí vamos para a recuperação judicial, né? A legitimidade para requerer a recuperação judicial. Pode requerer a recuperação o devedor que apresente os requisitos que veremos a seguir. Mas é essencial que exerça atividade empresarial. Portanto, quem exerce atividade não empresarial não tem o direito à recuperação de empresas. Então, vamos dizer, um dentista, né, que está devendo a Deus e o mundo, né, está devendo um monte de gente, ele não vai poder passar pelo processo de recuperação judicial e nem vai poder passar pelo processo de falência. Vocês viram que existem vantagens, tá certo? Nesse processo de falência. Vocês viram que mesmo que a empresa tenha um monte de dívidas, vocês viram que a empresa só vai pagar até um certo tanto, né? Daquelas dívidas. Tem um certo limite para o pagamento. Então, assim, existe uma certa vantagem, né? Então, assim, existe uma certa vantagem em poder decretar falência. Então, assim, então só pode requerer falência aquelas empresas devidamente cadastradas no órgão de registro de empresas mercantis, né, nas juntas comerciais. Além disso, né, algumas empresas são excluídas da possibilidade de recuperação, no caso das instituições financeiras. Os requisitos, né?
Para que o devedor possa requerer a recuperação judicial, precisará demonstrar os seguintes requisitos previstos no artigo. Primeiro requisito: exercer a atividade empresarial de forma regular há mais de 2 anos. Então, é o primeiro requisito. Tem que exercer a atividade empresarial pelo menos há mais de 2 anos. O segundo requisito, eu vou passando aqui, depois vocês dão uma lida. Não ter sofrido falência, mas se tiver ocorrido, que possua declaração da extinção das obrigações conforme disposto e tal. Então, não ter sofrido falência e se tiver sofrido falência, anteriormente, ter essa declaração de extinção das obrigações. Requisito 3. Não ter obtido a concessão de recuperação judicial nos últimos 5 anos e se a recuperação fosse fundada num plano especial, não ter obtido a concessão de recuperação nos últimos 8 anos. Não ter sido condenado, né, o empresário individual, sócio, controlador ou administrador em crime falimentar. Então, esses são os 4 requisitos, né, exigidos pela lei. Aí vamos para a questão dos créditos sujeitos, né? Sujeitos à recuperação judicial, os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, salvos crédito titular de posição de propriedade fiduciária, esses créditos aqui, que eu não vou ler. Procedimento. O devedor, né, deverá ingressar com pedido de recuperação judicial por meio de uma petição contendo a exposição de sua situação patrimonial, explicando a crise econômica e financeira com as demonstrações contábeis dos últimos 3 anos, a relação nominal dos credores com os vencimentos das respectivas obrigações, relação de empregados com suas respectivas funções e salários, relação de ações judiciais em andamento, que figure como parte, certidões de protestos, relação de bens dos sócios, controladores, dos administradores, extratos bancários, certidões de regularidade de atividades e dos cartórios de protesto. Estes documentos eles servem para mostrar a situação real da empresa que está requerendo a recuperação e são importantes para posteriormente verificar a viabilidade da proposta de recuperação que ainda será apresentada. Na petição inicial também deve estar demonstrados os requisitos na lei tal, né? Após a verificação dos documentos, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e nomeará o administrador judicial, ordenando a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor, com exceção das ações que demandam quantia ilíquida, as ações trabalhistas e as de natureza fiscal. Determinará o devedor a apresentação das contas demonstrativas mensais, bem como a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades. Intimará o Ministério Público e determinará a comunicação às audiências públicas dos estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Então, esse é todo o procedimento, né? O devedor terá um prazo de 60 dias, contados de deferimento do processamento de recuperação judicial, para apresentar o plano de recuperação judicial, né? Esse plano ele vai demonstrar como é que ele vai recuperar a empresa, né? Realmente, se ele tem capacidade de recuperar, né? Geralmente, nesse plano, a empresa pode mostrar pedidos, né? Ou então que a empresa está superando nas vendas, enfim. A empresa vai mostrar nesse plano que ela tem capacidade de se recuperar e, com isso, pagar os seus credores. Quando o juiz ele defere o processamento da recuperação judicial, o devedor não poderá desistir da recuperação, a não ser que obtenha a aprovação da Assembleia Geral dos Credores. A partir dessa decisão, o juiz ordenará a expedição de edital contendo um resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento de recuperação, a relação dos credores, bem como a respectiva classificação dos valores, né, abrindo-se o prazo para habilitação ou oposição da relação aos dados do edital. Apesar de ser incomum o deferimento do processamento da recuperação, pois se o problema for a falta de documentos, o ideal é que o juiz conceda um prazo de 10 dias, né, para que os documentos sejam juntados. Mesmo assim, se a decisão indeferir o processamento de recuperação judicial, caberá recurso de apelação. A partir do deferimento do processamento de recuperação, né, o devedor
terá 60 dias para apresentar sua proposta de recuperação. Esse prazo não pode ser prorrogado e, se não for cumprido, é motivo para que o juiz declare a falência. A proposta deverá conter a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, e o seu resumo, a demonstração de a viabilidade econômica e o lado econômico-financeiro e a avaliação dos bens e ativos do devedor, subscritos por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. O devedor pode apresentar qualquer proposta desde que os credores a aprovem. São meios de recuperação judicial, entre outros. A concessão de prazo, né, condições especiais para pagamento das obrigações, cisão, fusão, incorporação, transformação, cessão de cotas ou ações, alteração do controle societário, substituição total ou parcial de administradores e modificação de seus órgãos administrados, aumento de capital social, trespasse ou arrendamento de estabelecimento, redução salarial, enfim, né, tudo isso. Deixa eu só passar aqui, ver se tem mais alguma coisa importante. Os efeitos da concessão de recuperação industrial. Aí você tem o plano de recuperação, ele constitui uma novação, né, de créditos anteriores ao pedido, mas não libera garantias admitidas anteriormente de acordo com o leital. Os credores e devedor em recuperação manterão as mesmas garantias, direitos contra os cobrigados, fiadores, avalistas e obrigados de regresso. Se a recuperação se transformar em falência, os créditos voltam a ter características que possuem antes da recuperação. A administração dos bens. Mesmo com a homologação do plano de recuperação industrial, o devedor permanecerá na administração dos bens da empresa. Contudo, após a distribuição do referido pedido, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos, a não ser que o juiz reconheça a utilidade da negociação e depois a manifestação do Comitê dos Credores, contando com a presença e fiscalização constante do administrador judicial, de acordo com os artigos tal. Então é isso, né? É basicamente isso, tá certo, gente? Depois vocês dão uma lida, né? Esse plano especial, né? Esse plano especial, ele respeita todos os requisitos da recuperação judicial, com algumas peculiaridades. Em primeiro lugar, são legitimados a requerer o plano especial às microempresas, empresas de pequeno porte. Os créditos abrangidos pelo plano especial são apenas os créditos quirografários, o que significa que outros créditos não serão atingidos. Enfim, né? O plano especial pode ser definido pelo juiz sem que ocorra a necessidade de convocar a Assembleia Geral de Credores. Artigo tal, né? Se houver objeções dos credores quirografários, prestando de mais da metade dos créditos, o juiz digitará o plano especial de recuperação, né? O aumento de despesa e a contratação dos empregados pelo devedor depende de decisão judicial, depois de ouvir o administrador judicial e o comitê de credores. Gente, é isso. Eu sei que ficou várias partes sem a gente explicar, né? Mas é basicamente isso. A falência, né, é um processo bem complexo, bem extenso, né? Mas que ele acontece, né, quando as empresas realmente não têm como sobreviver. Algumas empresas, dificilmente ocorre esse processo de recuperação judicial. Geralmente vai direto para a falência, né? Por exemplo, a Oi, né? A gente tem uma empresa grande que está em processo de recuperação judicial, a Oi. Caiu, foi minha internet? Vocês estão me ouvindo? Agora tá. Caído mesmo. Ó, desculpa, eu acho que foi minha internet que deve ter oscilado. Então, eu sei que é um processo, tá falando, né? Que é um processo complicado de se entender, mas ele geralmente ocorre, né? Esse processo de recuperação, ele ocorre. Eu estava falando do caso da Oi, né? A Oi, empresa muito conhecida, né? Ela está em processo de recuperação judicial. Ela quase que falia em 2016, quase que falia mesmo, mas ela está em processo de recuperação desde 2016. E ela está conseguindo se recuperar. É tanto que várias pessoas, né, estão investindo na Oi, né, mas ela tá devendo. E ela tem várias dívidas, vários credores.
E muitas empresas, eu estava falando que muitas empresas nem conseguem chegar nesse processo de recuperação, né? Já vai direto para a questão da falência. Mas é isso. A gente encerra, tá certo? A parte de direito empresarial com a falência, recuperação da empresa. Próxima aula, próxima semana, a gente já começa uma nova fase da disciplina, que é a fase do direito tributário. Então, a gente vai estudar o que são tributos, como é que surgiram os tributos, as espécies tributárias, né? A gente vai começar a estudar isso. Eu vou tentar trabalhar toda a parte de direito tributário. Como vocês viram, o direito trabalhista ele é bem mais extenso do que o direito tributário. O direito tributário também é mais extenso, mas do que eu tinha para passar, eu vou tentar resumir a parte do direito tributário para eu conseguir, né, trabalhar nesse tempo que nos resta. Eu vou passar uma atividade, mas essa atividade só vou passar amanhã, tá bom? Então, quando for amanhã, às 9 horas, eu passo essa atividade